Olá, paz e graça. Sou Valnei Patrocínio, presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E mais uma vez eu queria aqui gravar um vídeo para a nossa reflexão, para a nossa meditação. E é você que for alcançado por esse vídeo, que Deus possa iluminar a sua mente, você que entender o que eu vou falar. Pois é um assunto um pouco complexo, talvez eu não consiga abordar ele dentro da exatidão que eu deveria abordar. Até porque eu tenho receio do que eu vou falar por causa dos dogmas já existentes. E eu sei de uma coisa, existem coisas que por mais que alguém prove ao contrário, você não vai conseguir mudar. Mas se a gente conseguir amenizar pelo menos um pouquinho, e é o que eu vou tentar fazer, amenizar alguma coisa nesta hora. Não em relação ao assunto abordado, mas em relação às nossas atitudes. Eu gostaria de amenizar as nossas atitudes. Eu quero falar aqui e tomar como base a questão da polêmica do momento, de uma das, polêmica que mais se tem, que é o caso da deputada Flor de Lis, acusada de assassinar seu marido. Eu não tenho aqui a pretensão de fazer nenhuma exposição de área jurídica, investigativa, criminal, nada a ver. Apenas pegar uma declaração que supostamente é atribuída a ela, eu também não tenho certeza que foi ela que disse, mas essa declaração, ela revela realmente quem nós somos, nós que eu digo nesse contexto de religiosidade, e do quanto se está disponível a suportar muitas coisas por causa da religião e não por causa da fé. E às vezes toma-se medidas drásticas, extremas, para manter a aparência religiosa, que é o que é mais importante do que verdadeiramente viver pela fé. Eu vou tomar alguns versículos aqui, vou ler Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 9, e depois eu vou estar lendo alguns versículos lá do capítulo 7 de 1 aos Coríntios. São dois textos que falam sobre casamento. Diz assim, aqui em Mateus capítulo 19: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe Moisés: por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. São palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos ver a argumentação de Paulo. O capítulo 7 todinho é um capítulo dedicado a essa questão matrimonial. E Paulo já diz assim:
Eu vou pegar aqui do versículo 8, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8. Porém aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se a mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso ou o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como Deus o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Amém. Essa aqui é a leitura que eu tenho feito, para a gente poder fazer essa meditação, que só pelos minutos ali eu já vi que não é tão curta assim, eu deveria falar mais rápido. Já estamos em 7 minutos. Mas eu sou o cara que eu não me preocupo se alguém vai ver ou não vai ver. Eu apresento meu trabalho, coloco no Facebook, coloco nos blogs, coloco no YouTube. Se alguém tiver interesse de ver, que veja. Quem não tiver, que não veja. Eu sei que a minha tentativa é transmitir algo que possa edificar o ouvinte. Não vai rolar. Segura na mão do irmão, que Deus vai te abençoar. Isso não vai rolar. Vai rolar coisa séria. Sabe, fiz a menção da Flor de Lis, da deputada Flor de Lis. Na verdade, eu nem acompanho direito esses inquéritos. Eu vejo ele por alto. Eu prefiro mais assistir filme do que ficar vendo essas reportagens. Em outro tempo vago, eu estou estudando a Bíblia. E de uns tempos para cá eu decidi gravar, vez ou outra, um vídeo. Às vezes gravo mais de um. Mas estar orando, meditando na palavra, isso é o que eu faço nas minhas horas vagas. Normalmente. Mas é impossível que eu não tenha tido contato visual em qualquer momento que passei por alguma reportagem, porque eu vi um momento de grande fomentação deste assunto. E há poucos dias eu vi uma frase atribuída a ela. Eu fiz até escrevi algo no meu blog, que está parado, que também já deveria ter escrito mais alguma coisa para fazê-lo funcionar, mas eu não estou utilizando ele. Questão de tempo. E escrevi exatamente algo relacionado a essa frase dela, atribuída a ela. E eu sinceramente vou ser sincero, eu não sei se foi ela, eu não sei se ela teria capacidade de dizer isso. Ou se alguém falou e disse que foi ela, ou se foi um filho que falou e disse que ela que disse. Entendeu? Não vou fazer essa afirmação, porque é muito injusto da minha parte fazer isso.
Mas só que essa frase aqui, ela tem um conteúdo muito forte. Separar não posso, e escandalizar o nome de Deus. Sabe, algumas atitudes que se tomam não é em nome da fé. Na verdade, não é em nome de Deus. Na verdade, algumas atitudes que se tomam é em nome da religiosidade, para não se perder a pompa. Ao longo do que Paulo chama de carreira cristã, e o intuito da palavra de Paulo em denominar o serviço a Deus em carreira cristã, normalmente não vai ser o que a gente apresenta aos membros da igreja nos dias atuais. Mas as pessoas têm essa questão da sua carreira cristã de criá-la de uma forma irrefutável, de uma forma que seja aceita, que seja um modelo. E aí as pessoas às vezes agem até como se não fossem seres humanos, como se fossem anjos agindo. Só que as coisas que estão ao seu redor mostram a fragilidade de todas essas circunstâncias. Eu imagino que a maioria das pessoas que acompanharam o caso também já viram as profecias que foram ditas a ela sobre o que o adversário dizendo, através de uma revelação de alguém, que se tocasse no casamento dela tudo acabava. Ela refutou aquilo com palavras grosseiras. Não vou tirar a razão dela não, porque é complexo ouvir o que ela ouviu. Mas o casamento, irmãos, ele foi instituído por Deus. Casamento. Existem também muitas coisas a serem ditas sobre casamento que é praticado hoje como casamento, como por exemplo o casamento civil, e antes veio o casamento religioso, que não faz parte do casamento da Bíblia. Qualquer cara que estudar a Bíblia vai ver que casamento não é exatamente você assinar um papel. Não. É mais simples ainda do que isso. Na Bíblia é mais simples. Só que os tempos se passaram, tudo se tornou moderno, e hoje nós temos que agir conforme as regras estabelecidas, senão a gente está em pecado. E nós vamos para o inferno se você não casar no civil, segundo os nossos mentores e mestres, líderes, pastores. Uma mulher, por exemplo, que mora com um homem, seria seu marido, mas a gente chamaria de amasiado, há uns 20 anos que eles têm de relacionamento, já têm filhos, criados, casados, netos, e ela se converte. Ela não pode se batizar enquanto ela não se casar com esse homem. Se não se casar, se esse homem não aceitar casar-se no papel, acabou para ela. Ela nunca vai se batizar. E aos olhos da religião ela vai para o inferno. Mas isso é uma outra parte que também faz parte desse assunto aqui. A religião ela é terrível. Ela causa coisa na nossa mente terrível. Se nós seguíssemos apenas a Bíblia, seria menos complicado. Eu ia dizer que não seria complicado, mas eu vou dizer que seria menos complicado. Porque tem trechos bíblicos que algumas pessoas se agarram a ela. Por exemplo, como esse que eu li, das palavras de Jesus. Jesus estaria numa discussão com os fariseus e ele está respondendo a provocações que lhe estão sendo feitas. E eles querem arrancar de Jesus uma palavra que o coloca em contradição com a lei mosaica, para ele ser acusado. E ele, naturalmente, com toda a sua inteligência, ele responde de nível que é como sempre foram as respostas dele. Ele nunca mostrou realmente durante as provocações, eu quero que você entenda do que eu estou falando aqui, é durante as provocações dos fariseus, dos saduceus, ele nunca mostrou
Ele nunca deu uma resposta que realmente o colocasse do lado de alguém. Eu vou só dar uma noção aqui de palavra para você entender. Quando pegaram uma mulher, acharam ela no adultério, levaram até Jesus e falaram: mestre, pegamos essa mulher no adultério, a lei de Moisés manda apedrejar. E aí, o que nós vamos fazer? Então era mais uma maneira de tentar pegar Jesus. Jesus olhou e falou: bom, que atire a primeira pedra que não tem pecado. Jesus não mandou soltar. Jesus não mandou apedrejar. Jesus se manteve neutro na sua resposta. O que ele normalmente ele faz, ele dá uma resposta que beira a discussão, mas ele normalmente não se envolvia. Não é que não houve discussão, houve também em outros capítulos lá de João, grandes debates entre Jesus e os fariseus. Houve até cenas em outros, em alguns evangelhos, que Jesus teve que sair, ir para Tiro e Sidom, se ocultar por um tempo para não ser morto antes do tempo, por causa da fúria, por causa das discussões. E aqui ele está dando uma resposta a essa questão de casamento, porque realmente quando Deus faz tudo é perfeito. Deus, ele chamou o homem, chamou a mulher, ele fez, no caso, Adão e Eva, e ele casou Adão e Eva. Não teve cerimônia de casamento. Ninguém entrou de véu e grinalda dentro de nenhum templo, não existia. Ninguém assinou nenhuma folha de cartório, não existia. Mas eles eram um casal, estavam casados. Adão e Eva eram um casal, estavam casados e tiveram filhos, netos. E através da descendência deles é que foi povoado a terra. Mas quando Deus fez o homem, a mulher, e a mulher, Deus fez a mulher para ser a disjuntura do homem. Deus não fez a mulher para ser tratada de qualquer maneira. E em Israel a mulher era tratada de qualquer maneira. Não só em Israel, qualquer lugar. Era uma época de extremo machismo, como não tem nenhuma diferença do dia de hoje. Eu não vejo. Hoje eu vejo que nós somos mais modernos porque temos aparelhos, ciências, medicina é melhor, mas a agressividade continua a mesma. Aí Jesus valoriza aqui a questão do relacionamento, de que era a palavra do próprio Senhor Deus, o homem deixar pai e mãe, se unir a uma mulher e serem dois na sua carta. E alguém me retrucar: peraí, mas Moisés nos deu carta de divórcio para repudiar a mulher. Aí Jesus explicou que isso tudo foi feito por causa da dureza do coração. Normalmente essa questão de separação, isso existe por causa da dureza do coração. Aqui em si o foco é o homem. É o homem que é o grande culpado pela separação. Mas se a gente faz uma análise muito maior do que essa, porque essa aqui não era a intenção de Jesus dar essa aula, ele simplesmente deu resposta dentro do questionamento que estava sendo feito ali na hora. Mas existem casamentos que o homem é culpado pela separação. Existe casamento em que a mulher é culpada pela separação. Então, não é assim uma regra básica. Não é assim dizer que a mulher tem que suportar tudo que um homem faz. A mulher não tem que suportar tudo que um homem faz. Quantas mulheres são vítimas de agressões físicas, agressões reais? Ela chega em casa e apanha do marido, às vezes ela trabalha, chega em casa, apanha do marido, o marido vai para o boteco tomar uma cachaçinha, cervejinha com os amigos, chega em casa, lá ele é motivo de zombaria dos amigos, mas em casa ele detona a mulher dele. Quantos casamentos são desse jeito? Quantas mulheres são ameaçadas? Você quer ver uma coisa absurda? Até você vai dizer que não, isso não acontece. Esposas violentadas pelos próprios maridos. Você fala assim: não, mas ela casou para isso. A mulher tem o direito de não querer ter relacionamento sexual em dado momento, ou porque ela se sente mal, ou porque tem algum problema hormonal nela naquele momento. Então é um direito, mas aí ela é vítima da selvageria do homem. E isso, eu estou falando nos dias de hoje. Imagina no tempo de Jesus. Aí ele fala: aí alguém... Naquela época você largava a mulher por qualquer coisa, não sabe cozinhar direito, vou te largar. Você
qualquer ofício que ela não soubesse fazer direito, se o cara quisesse separar, o cara separava. A Jesus deixou bem claro aqui que se não fosse por uma causa de adultério, de prostituição, né? Adultério fala de traição sexual, prostituição é de venda de corpos. Eu sei que alguma tradução vai estar escrito fornicação. E aí, mais uma vez, a religião ela é uma coisa linda. Ela faz a fornicação se transformar simplesmente em ato sexual antes do casamento. É como se, não é. É como se o cara fosse casar com a mulher e ela não fosse virgem, aí ele poderia dispensar ela. Até porque tem essa tradição, sim. Mas a palavra fornicação não significa sexo antes do casamento simplesmente. Fornicação significa que está aqui, prostituição, venda de corpos. Ok? Se a mulher vendesse seu corpo para obter dinheiro e recursos para dentro de casa que muitas vezes o marido não colocava, mesmo ela errada e tentando fazer algo certo, que acabando sendo errado, ele tinha todo o direito de dispensar ela, de repudiar ela. Mas o adultério em si, como vamos dizer, é a traição por traição. Não envolve dinheiro, envolve apenas a sedução de alguém que a seduziu e é descoberto. Aqui isso pode ser levado a julgamento e a morte de ambos, e assim o marido está livre, né? Ele tem essa liberdade para se casar com outra mulher, ou ele simplesmente se separa dela. Isso tudo vai depender de quem é o cara. Dependeria na época de quem era o cara. Mas isso são heranças que ficaram, porque esse livro aqui faz parte do nosso dia a dia, da nossa meditação, do nosso culto, da nossa celebração. Dá licença que vou pegar um copo d'água, porque minha garganta está um pouco ressecada. Este livro faz parte. Regras são criadas em cima dele. Igrejas foram criadas em cima dele. A primeira igreja a criar o costume de fazer a cerimônia no templo foi a Igreja Católica. Aí depois da Reforma Protestante, como uma afronta, talvez a palavra deveria ser outra, mas foi mais ou menos assim que os reformadores se levantaram contra a Igreja Católica. Eles instituíram o casamento civil, tornando o casamento civil muito mais importante do que o religioso. E aí nós vivemos hoje, passado anos daquilo que tem que ter tanto o casamento religioso quanto o civil. É claro que perante a lei, o civil tornou-se mais importante, dado aos benefícios que se obtém o viúvo ou a viúva. Mas tudo isso foi uma guerra religiosa promovida em nome de Deus. Em nome de Deus se fizeram as maiores loucuras. E a palavra de Deus foi utilizada de uma forma errônea mesmo. Aqui no que nós lemos no capítulo 7 de 1 aos Coríntios, Paulo ele faz tipo uma recordação tanto da lei quanto das palavras de Jesus. Se porém, ele diz, quando ele diz, versículo 10, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não a deixe.
Por que ele diz, mando o Senhor, mando não eu, mas o Senhor. Mando não eu que estou mandando, mas o Senhor. Porque é um respaldo bíblico para falar de que necessariamente não deveria haver a separação. Só que depois, no versículo 12, ele diz assim, mas aos outros, porque a igreja foi crescendo, ela foi saindo dos limites de Israel, ela foi saindo dos limites da cultura judaica, e a cultura judaica estava entrando em choque com a cultura gentílica. E esse texto aqui não é, ele escreveu 1 Coríntios 7 aqui, depois 1 Coríntios 7 lá, não. No mesmo texto, você vê o choque que já está acontecendo. Porque um é um tratamento para o judeu, e aqui ele vem tratando com os gentios. Olha o que ele diz no versículo 12. Mas aos outros digo eu, e não Senhor. Por que eu e não Senhor? Porque ele não tinha um mandamento, ele não tinha uma referência bíblica, ele não tinha uma revelação do assunto. Então, ele tinha que usar a sua experiência como homem de Deus e dar um conselho como homem de Deus. Ele diz assim, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, que se aparte. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Você vê a diferença que ele faz de situação. Ele manda a mulher, uma referência lá aos cristãos judaicos, porque eles tinham a lei, eles tinham a consciência daquela lei, de que a mulher não deveria deixar, mas se deixasse deveria voltar. Mas aqui também há uma complexidade, porque eu lembrei aqui agora de um texto também, que eu não vou caçar agora lá em Deuteronômio, que fala sobre separação. Por exemplo, se uma mulher se separar do marido, eles ficarem separados, e essa mulher dormir com outro homem, aos olhos de Deus é imundo ela voltar a dormir com o ex-marido, ou seja, voltar a casar novamente com aquele marido e se deitar com ele. Então existe um montão de questão de ler Bíblia. Mas aqui no caso do que eu acabei de ler aqui sobre os gentios, o casal gentios, Paulo disse, bom, já que se o cara, a mulher casa com um cara, ele é descrente, ele não atrapalha ela ir para a igreja, não atrapalha, que continue casado com ela, continue morando com ela, com ele, quer dizer. Mas se ele começar a atrapalhar, for um cara violento, agressivo, sai fora. Se começar a atrapalhar para a igreja, sai fora. É o conselho de Paulo, faz também se quiser. Isso aqui não é um mandamento. Nem tudo que está na Bíblia é um mandamento. São conselhos. Tanto é que Paulo fala assim, digo eu, não Senhor, porque ele não está dando um mandamento. No de cima, ele deixa claro que é um mandamento. Mando, não eu, mas o Senhor. Ou seja, é um mandamento. Mas aqui, digo eu, não Senhor, não é um mandamento. Tá? Não é um mandamento. Mas se a mulher se sentir ameaçada, coagida, quiser fugir e que constituir família em outro lugar, ela tem todo o direito. A mesma coisa é um homem que a gente fala que só o homem bate em mulher, mas tem um homem que apanha de mulher, cara. Tem mulher que é doida, cara. E aí, sabe o que a religiosidade faz? Não, você vai ter que orar para expulsar o demônio, porque tudo é o demônio. Tudo é o demônio. Aí, às vezes, está um casal dentro de um lar, duas pessoas que não se suportam, duas pessoas vivendo em agressões físicas, agressões verbais. Às vezes não vai ter a física, mas vai ter a agressão verbal. Aí você não presta, não sabe fazer comida, você é uma vagabunda, eu não sei para que eu casei com você, uma inútil. Palavras daí para lá. E
os defeitos também, falando do homem, olhar na mulher, olhar os defeitos do corpo da mulher e citar, poxa, eu sou mais fã de tal. Eu olho para ela assim, ela me dá mais interesse do que olhar para você. Já pensou uma mulher, esposa do cara, ouvir uma miséria dessa? E se ela fizer um questionamento sobre o não querer ouvir essas palavras, ela é agredida? E pois isso acontece. Acontece não só isso, acontece dela ser assassinada, de morrer. É o que a gente mais vê na televisão. E sabe por que as pessoas não se separam? Porque o pastor vai lá e diz, não pode se separar. Isso é a vontade do diabo. A vontade de Deus é que vocês fiquem unidos. Vamos orar para expulsar esse diabo. E esse diabo, ele nunca é expulso. E enquanto não há que uma das partes tome uma decisão e sofra vergonha que eu quero dizer no sentido da comunidade cristã, julgar a pessoa pelo sofrimento que ela está passando, porque acha que ela tem que carregar aquela situação como se o casamento dela fosse a cruz que Cristo preparou para ela. E casamento nenhum é cruz para ninguém carregar. Se ela tomar essa decisão, ela é mal vista pela sociedade cristã, não é nem do mundo, sociedade cristã. Se tem um povinho que gosta de jogar os outros, é nós crentes. Vou nem falar os crentes me excluindo, não. Às vezes eu tenho vergonha de mim, às vezes eu digo alguma coisa quando eu vou fazer minha meditação, para poder fazer minha oração, eu falo, poxa, não devia ter dito aquilo, mas falei. Ou então o marido larga, não, que cara sem vergonha, tá largando a mulher, mas só Deus sabe o que eles passam dentro do lar. Eu já vi cada história, cara, de conhecer pessoas e ouvir. É claro que eu não vou dar conselho para ninguém largar ninguém, não sou nenhum doido. Isso é para um pessoal de cada um, mas eu falo, analisa, cara. Pô, eu louvo a Deus até por não ser pastor. O pastor tá lascado, meu irmão. Ele tem que dar esses conselhos, barca furada, e um dia vai pagar caro. Porque vai prestar conta sim a Deus. Eu lembro de uma reportagem que eu vi, foi no Brasil Urgente, de um cara, ele casou com uma mulher, a mulher já tinha filhos, né? E nesse casamento, a dificuldade que estava tendo, brigas constantes e tal, e o pastor tentando lutar para manter aquele casamento, aquela coisa. Aí por fim a mulher não aguentava mais aquilo, aí o cara resolveu castigar a mulher, sabe como? Ele matou as filhas dela. Ele não matou ela, ele matou as filhas dela para ela se lembrar dele para sempre. E sempre que ela se lembrar, ele tem na cabeça dela assim que ela tinha que ser submissa a ele. E aí quando vai ver o histórico da mulher, a mulher trabalhadeira. A mulher que saía toda manhã para trabalhar, era do serviço para casa, em casa cuidando dos filhos, desse marido sem vergonha, e indo para a igreja. E o vagabundão vivia pela fé, era um pregador do evangelho, né? Vivia pregando o evangelho, tinha uma chamada de Deus. Vagabundão, não gostava de trabalhar, e vi que esse papo de viver pela fé, rapaz, e ainda por cima promovia essas agressões. Então o pastor achava que o diabo estava na mulher, não estava no pregador, não. Então essa frase aqui é o que passa na cabeça de muita gente, que acha que vai escandalizar a Deus. Você não vai escandalizar a Deus, não. Você pode ser mal visto numa separação pelas comunidades cristãs, mas Deus não é esse monstro, Deus não é esse carrasco, não. E às vezes as pessoas só veem uma alternativa, como viu essa mulher: vou eliminar ele, vou matar o meu marido, pelo menos eu saio com dignidade, eu saio com honra. Porque eu sei que todo mundo está dizendo que ela é o diabo, que ela não é uma pastora. Ela era uma pastora sim, se você quiser que era. É igual a história daquele homem ali de Linhares, que estrupou o enteado e o filho os queimou, e era da igreja batista, e todo mundo disse, não, ele tinha uma igreja. O problema é teu se você consagra pessoas que não são aptas para exercer o ministério, só porque fala bonito, só porque tem uma boa dicção, só porque tem uma boa lábia. Mas no Santo Ofício, quando o apóstolo Paulo requer do ministro, não é apenas falar bonito, não. Ele requer também um bom testemunho. E bom testemunho a gente observa com o tempo.
Então, no caso, essa mulher que era pastora mandou matar, segundo os inquéritos até o presente momento. Pode ter uma reviravolta. Por quê? Para não sujar o nome de Deus, para não manchar o nome de Deus, como se alguém conseguisse manchar o nome de Deus. Quem é você para manchar o nome de Deus? Quem sou eu? Se eu errar, eu vou manchar o meu nome, não o nome de Deus. Não o nome de Deus. Mas a religião faz a gente sentir isso. Quando aquela mulher e os filhos dela puxaram o gatilho, eles não puxaram sozinhos, não. Foi a religião que estava segurando nos dedos deles para puxar o gatilho, por causa dessas inúmeras regras que existem. Inúmeras regras que não dão ao cidadão o que Deus o dá, a liberdade de tomar uma decisão. E muitas vezes, na hora ali, a decisão vai ser dolorosa, mas ela vai ser benéfica lá na frente, porque vai evitar esse tipo de conflito, de morte, de ameaça. Mas as pessoas preferem continuar vendo outras pessoas assim. O interessante é que eu conheci também pessoas que defendiam, não, tem que ser assim, mas quando chegou o dia que ele tomou um chifronelso na cabeça, ele pocou fora. Quando foi a vez que ele se disse estar apaixonado por outra pessoa, pocou fora. Porque quando o problema é dos outros, é fácil resolver, mas quando o problema é nosso, a gente já consegue olhar com outro olhar. Mas esse olhar que a gente tem com a gente, de misericórdia, é o olhar que temos que ter com o nosso próximo. Eu sei que eu não vou mudar a história dessa mulher e nem tenho pretensão. Eu só estou usando aqui, como chamaria isso, por causa da frase. Separar não posso e escandalizar o nome de Deus. Muitas pessoas vivem juntas por causa disso. Quantos casais que já se libertaram de tudo isso e que às vezes quando alguém senta num canto e pensa, meu Deus, quantos anos eu sofri o inferno e poderia já estar vivendo o paraíso que eu estou vivendo. Aí como tem os invejosos, vai para o inferno porque na Bíblia está escrito não sei o que vai para o inferno. Não, não vai para o inferno não. Você vai para o inferno se você matar o seu marido, se você matar a sua mulher por causa da sua loucura. Larga a tua mulher, larga o teu marido, vai fazer um tratamento psicológico, porque muitas vezes a igreja que você frequenta é uma igreja de doido, que te ensina doideira. Você já não é uma pessoa que bate bem da cabeça e está precisando de ajuda. Em vez de você ter uma ajuda, você tem um pastor lunático que não conhece a Bíblia e que ensina um monte de besteira. Deus não nos fez para essa guerra, não. Essa guerra é entre nós. Sabe, quando Jesus falou que por causa da dureza do coração do homem, Moisés deu carta de divórcio, isso continua em validade. Porque ninguém se separa porque está feliz um com o outro. É por causa da dureza do coração, seja do homem ou seja da mulher. Alguém está fazendo alguma coisa. E um casamento ele só funciona quando os dois remam juntos. O Senhor perguntou para Israel a seguinte pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Porque Deus queria que Israel viesse com ele numa direção, Israel queria ir numa direção contrária. Tem como um casamento funcionar em que uma mulher caminha por um caminho e o homem por outro? Em que os objetivos são totalmente diferentes? As traições são coisas comuns nesse relacionamento? As mentiras, as agressões? Ou será que o que realmente vale e importa é mantermos a aparência diante das pessoas? As pessoas olharem as fotos que a gente tira junto e dizem, nossa, essa é a coisa mais linda do mundo. Principalmente como é no caso deles que viviam de imagem, de aparência, de grandes igrejas, que tinham grandes lucros, que adotaram 55 filhos para manter uma aparência piedosa. Veja o extremo que o ser humano chega para poder manter as aparências. Só que isso se tornou uma coisa totalmente desastrosa. Deus não quer que a gente viva de aparência. Deus não quer que a gente viva de aparência. Você não é capaz de escandalizar o nome de Deus.
Você não é tão importante assim. Eu não sou tão importante assim. Então que nós realmente vá aos encontros de casal, faça realmente tratamento terapêutico familiar. Se você gosta daquelas palhaçadas que aquele Cláudio Duarte faz, fica ouvindo aquela palhaçada, rindo à vontade. A hora que os sorrisos acabarem, talvez se tiver algum efeito, alguma loucura, alguma bobeira daquela que ele faz, continua junto. Mas se você verificar que nada mudou, que as agressões não mudaram, tem hora que não é hora de chamar o pastor, tem momento que é hora de chamar a polícia, antes que coisas terríveis aconteçam. E não importa o que o pastor vai falar, porque não é a vida do pastor que está em jogo, é a tua vida. Esse é o meu conselho. Eu quero orar por você nessa hora em que eu termino essa reflexão. Separar não posso e escandalizar o nome de Deus. Pode sim. Não é o projeto de Deus. Não é o que Deus quer. Realmente não é o que Deus quer. Não é o agrado de Deus. Mas se não houver outra alternativa, é melhor isso do que cometer uma loucura. Seja um matando o outro, ou seja cometendo suicídio por causa disso, ou seja, como eu já vi na reportagem, que o pai chegou em casa, pegou os 2 filhos, jogou lá embaixo, eles moravam num apartamento bem alto, jogou os 2 filhos embaixo, esfaqueou a mulher e depois pulou lá embaixo. Cara, Deus não quer isso pra gente, não. A religião quer, Deus não. Não viva de aparência. E por mais que a realidade possa ser alvo de crítica na sua vida, é melhor você segurar na mão de alguém que quando você sorrir ao lado dela, o sorriso seja verdadeiro, do que simplesmente sorrir para manter a aparência. E eu não quero com isso dizer que casamento é um conto de fada, que o cara vai encontrar uma moça e vai colocar o sapatinho de cristal, ela vai virar a princesa do sonho da vida dele. Eu não quero dizer que a menina vai andar no lugar, encontrar um sapinho, dar um beijinho no sapinho e se transformar num príncipe. Casamento é uma coisa difícil. Dentro de um mesmo ambiente habita 2 pessoas com pensamentos diferentes. E é claro que vai haver choque num momento ou de outro, mas ambos sempre têm que estar prontos para poder ceder. Ou uma parte ceder porque realmente está errado, ou a outra parte ceder porque ela está errado, ou ambas cederem porque está errado, ou chegarem a um denominador comum, a um acordo em que ambos sejam beneficiados. Quando dentro de uma relação há esta ação, essa comunicação neste sentido, cara, é toda a possibilidade disso ser algo vitalício. Mas quando é algo debaixo de agressões verbais e físicas, dificilmente isso vai chegar num bom lugar. Eu quero orar com você nessa hora, orar pela sua vida, para você que teve paciência de me ouvir até agora, para você que não se escandalizou com o que eu acabei de dizer. Deus te abençoe. Eu sei do que eu estou falando. Senhor Deus e Pai Celestial, abençoa essa vida que tirou momentos para estarem aqui assistindo essa live, esse vídeo, não essa live, esse vídeo. E eu não sei aonde vai chegar esse vídeo, não sei se 1 ou 2 pessoas irão assistir, se terão a paciência de ouvir até o final. Mas quem tiver a paciência de ouvir até o final, que possa realmente tirar proveito daquilo que foi dito aqui agora. Que o sistema religioso não esteja acima da vida da pessoa, que essa pessoa que está me ouvindo aqui agora, ela entenda que ela é maior do que a religião. Ela é maior do que a religião. Que a fé que ela tem no coração dela possibilita Deus estar dentro do seu coração, dentro da sua vida. Que a fé que ela professa no nome do Senhor lhe cobre todos os pecados, apaga todos os pecados, escreve seu nome no livro da vida. Que a fé que ela tem dentro do seu coração coloca o reino de Deus dentro da tua vida. E a religião ela está abaixo de tudo isso. As denominações evangélicas e cristãs. E que o pastor não é um semideus e nem é um Deus. Que não está ali
onisciente, onipresente, vendo tudo que está acontecendo dentro do lar dessa pessoa. Que às vezes, para poder manter essa postura de um pastor bem-sucedido que consegue manter casamentos, ele consegue manter a união de duas pessoas que se odeiam por longos anos, tendo essas pessoas uma vida horrível. Liberta essas pessoas, Pai, da religiosidade. Eu sei que muitas vezes também não é nenhuma questão de religião, é uma questão de paixão e de amor, porque de repente alguém realmente pode gostar da outra de verdade, se submeter por amor a uma coisa que não deveria se submeter e vive num prejuízo terrível, mas que a paixão carnal ela seja repreendida, ela possa ser eliminada pelo poder do nome de Cristo, a espiritualidade ela tome conta, os frutos do Espírito possam se manifestar no coração da pessoa, e a pessoa ter uma visão de Deus, uma visão do Senhor, não uma visão distorcida da Bíblia. Ela possa ler a Bíblia e entender a Bíblia, entender as ordenanças do Senhor e saber se conduzir diante da circunstância. Se for necessário procurar o pastor, procure o pastor. Se for necessário procurar a polícia, procure a polícia. Se for necessário arrumar tudo e sumir, fugir, que assim o faça para evitar de morrer. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que os vizinhos vão dizer, tira todo esse domínio psicológico que tem esses grupinhos de igreja, grupinhos de santinhos,